Olá, pessoal, bem-vindos ao Só Sei Que Nada Sei. Hoje o assunto é o melhor de todos, é branding. É o aspecto mais filosófico, né, do marketing, então não tem dúvida de que é o que eu mais amo. Maria Canuda, você entrou como Maria Paula Zomer, que deu ateliê do Sim Bem. Vamos lá, como quiser. Te aceito em qualquer branding, qualquer marca. Bonitinha. Oliver, pessoal entrando, não quero falar nada antes da Maria hoje. É muito denso, quer dizer, é muito bom, muito bom. Olá, Adriana. Olá, Canuda. E aí, Maria, como é que você tá? Oi, Claudinha. Tá dando pra ver aí? Tá com obra aqui em casa, a gente tá super bonito aqui, tudo Ai, coberto. que maravilha. Mas Ai, tá que um delícia a sol, obra. cara. Tá um sol na varanda bizarro, então eu tô metendo vocês pra ver esse fundo feio. Vambora. Não, tá ótimo, tá ótimo. E o bom é que o sol entra no seu rosto, então você está iluminada, que é o que a gente quer ver. Então, maravilhosa. Ai, eu tô muito animada, Eu Claudinha, com esse tema também. também, você não tem ideia. Oliver, mua! Gosto muito. Canção de presente entrou, você fez uma matéria sobre eles que eu amei. Muito legal, Você né? pode entrar. É. É. A gente teve a live agora também, ele cantou um pouquinho, foi super divertido. Ai, que Cara, amor. Maria, vamos entrar de sola porque é muito conteúdo. É muito conteúdo. É muita coisa, entendeu? Eu fico pensando assim, tomara a minha live de 1 da tarde, o Instagram não derruba mais. Assim, Sério? já faz mais de 5 lives que eu posso seguir indeterminadamente. Já passei de 10 minutos. Vai que, né, a gente tem essa honra. Eu acho que é volume no horário, entendeu? Porque o Ah. horáriozinho do almoço, a gente escolhe um horário de nicho, porque, enfim, a gente tem o nosso propósito do horário. Mas eu acho que deve ser isso, mas eu queria tanto que o Instagram liberasse hoje, porque eu acho que esse tema aqui é longo. Se a Pô, esse gente tema é pudesse bom. falar, porque, enfim, a gente, para falar de branding, a gente tem que começar falando de marca, né? Verdade. Porque branding é a percepção, né, da marca. Então, o branding, para você ter um branding bem feito, você tem que dar um contorno de marca bem feito. E aí, fazendo, né, o costume aqui da nossa coluna live que quinzenal, Quinzenal. quinzenal. Enfim, fazendo só um traçado histórico, né? Como é que a marca nasce? A gente tem, vamos supor que a gente vai, né, no porto e a gente compra tecidos, né, das pessoas que trazem e tal. Quando a gente tem um fazendeiro que vende bons bois, a gente começa a querer repetir aquele bom fornecedor e saber a procedência. Se esse caixeiro viajante da época ele começa a ter um produto tão bom que alguém vende por ele, começou a se ter necessidade de fazer um labelzinho para você saber a procedência do produto. Porque uma marca se tornou necessário para atestar a qualidade do produto. E por aí foi, né? A gente tem aí a Belle Époque que trouxe, eu acho que o Toulouse-Lautrec ele tem um papel muito importante nas marcas, porque ele trouxe essa tipografia, né? As primeiras marcas mesmo que têm identidade visual vieram do cigarro, lá para 1850, porque antes bastava um nomezinho. Ah, é o feijão do fulano, geralmente o nome da pessoa, né, Era o que nome. desenvolve e tal. Só que ali na Belle Époque, luz elétrica, explosão de artes, o pessoal começou a ficar mais animadinho e criar textos com formato e com um desenho embutido. E aí os cigarros começaram a fazer as latinhas com um desenho e começou, na verdade, isso foi inspirado nos cartazes de anúncio do teatro que o Toulouse-Lautrec fazia. Então ele anunciava, né, o que ia ter de peça de teatro em exposições de imagens bonitas. E aí as marcas começaram a pegar isso. Falou, cara, e se a gente escrever isso de uma forma mais divertida? E essa cor e tal. E aí começou a existir a marca como a gente conhece hoje, que tem que ter dois componentes. E aí a gente entra no que a gente entende como marca hoje. Marca tem que ter um componente que é de essência, de identidade, assim como uma pessoa.
e outros componentes que são de identidade imagética de corpo físico, né? Então, para você ter uma marca completa, bem feita, bem estruturada, você tem que trabalhar esses dois lados. A essência, a personalidade e os conteúdos de identidade física e imagética mesmo, né? Que não é nem só imagética, o nome é uma identidade e os arquétipos são a essência. E aí é mais ou menos sobre isso tudo que a gente vai falar. Essência e identidade de marca. E o branding é, na verdade, a percepção disso. Então, a gente basicamente fala mais de marca. Mas entenda que o branding, quando a gente fala, vamos falar de branding, a gente vai identificar uma marca e o que ela tem enquanto essência e identidade para que a gente possa, né? Porque, vamos lá, toda venda, o marketing é uma conquista, você quer conquistar gente. Então, a marca, o branding, ele é a pessoa interessante. Eu sempre falo isso, antes de você sair para arrumar amigos na rua ou para se vender, você tem que saber quem você é, você tem que ter uma personalidade. E aí, enfim, Maria fala disso muito bem. Eu acho que a essência da marca, ela tem 2 pontos focais para poder resumir bem. Você quer ter uma marca com essência? 2 pontos focais. Uma diferenciação, uma essência. Porque se você não tem... A Maria é o sim. Então, ela usa o sim, eu dou o sim para isso, o sim daquilo. A essência dela é agregar o sim... Eu estou falando besteira? Ou eu entendi a tua essência? Né? É o sim para as coisas, para as parcerias, e isso está sempre. Aí, por exemplo, uma pessoa pode trazer como identidade, como a Raquel Abdu, casamentos na praia. Então, a marca dela tem a ver com isso, ela vai comunicar coisas que têm esse valor. Então, a gente às vezes esquece muito plural. Ah, eu sou eclético. Eclético não é nada, entendeu? É melhor você não ser. Ainda que você seja, depois deixa, você faz um portfólio variado. Mas o que vai te diferenciar? Se você não tiver um apoio de... Ah, mas eu vou me limitar. A Raquel Abdu se limitou? Ela se fez, ela não se limitou. Porque se você pensa em casamento na praia, você pensa em Raquel Abdu. Então, é muito importante um big idea, uma essência. Você não pode ter 1000 essências, você tem uma essência. Aqui, a gente tem aqui é dificuldade... importante falar que quando você define a sua essência, o que a Laurinha tá falando, que é a sua essência, o seu diferencial, é muito importante vocês saberem que definir a sua essência não te limita. Essa é a minha essência, esse é meu diferencial, mas não me limito a ele. Então, eu faço isso muito bem, é isso que está no meu core. Posso fazer outras coisas? Sim, porque eu tenho experiência, porque eu tenho habilidade, porque eu tenho outros 1000 atributos. Então, todo mundo tem muito medo de achar essência. Ah, mas eu vou botar um diferencial. Então, ninguém de igreja vai me procurar. Não, você pode eventualmente fazer um casamento de igreja? Pode. Você sabe os rituais, sabe o cortejo? Sabe. Mas a sua essência são os casamentos na praia. É só para entender que ele te define. Ela faz. Ele te define, mas ele não te limita, né? Ele te dá uma possibilidade de não ser transparente em meio a tantas pessoas. Por exemplo, em diferenciação, gente, a gente não precisa ficar tão limitado. Ah, eu sou da serra, eu sou do mar. Você pode ser do atendimento. Se você começa a dizer e vive isso, o meu atendimento, um cerimonial, o meu diferencial é atendimento, e você fala sobre atendimento e o quanto é rápido o seu atendimento, pode ser um super diferencial. E aí a pessoa vai falar, é aquela do atendimento? Entendeu? Quando você tem uma boa identidade de marca, alguém lembra como, é aquela daquilo? Né? Outro dia eu estava conversando com a Nath, que as decorações da Natália Machado, elas são muito com cara de jardim europeu. Eu falei, cara, essa é uma marca que pega. Se você começa a colocar decoração europeia e não sei o quê, alguma coisa tem que ter um diferencial. E esse diferencial precisa ser estilo, precisa ser o atendimento, não precisa ser nada. Pode ser qualquer coisa. O Nubank, por exemplo, ele tem uma personalidade que é o roxinho fácil, uma conversa direta. O produto, ele tem concorrentes iguais. Eu tenho certeza que tem produtos de bancos, né, digitais que têm os mesmos serviços no Nubank. E por que a gente gosta do Nubank? Porque ele tem personalidade. Então, essa parte da essência da marca, a gente discute personalidade. E personalidade, você tem que tangibilizar. A gente vai falar que a Cláudia Mendes é engraçada.
A gente vai falar que a Maria Paula, ela solta poesia, ela vê as coisas com o filtro de um storytelling. Sei lá, alguém vai falar de mim, eu não sei o quê, mas a gente tem que ter um... Cara, essa pessoa é assim, né? Então, um diferencial faz você ter isso. Quem é você no jogo do bicho? Ou não, ela é normal. Normal não rola, entendeu? Ela é normal, você já não pegou algo para falar dela, né? Então, nomes esquisitos às vezes são ótimos. Aí a pessoa fala assim, aprendi marketing. O nome tem que ser simples, fácil, acessível e que diga o que veio. Aí vem uma pessoa com um nome totalmente doido e pega. Pega se fizer um branding bem feito. A diferenciação ela pode vir de todos os lados. Desde que ela tenha né, que ela se acomode bem na missão da marca. E tem uma coisa que é anterior, que é a missão, os valores da marca, né? Que aí você cria uma diferenciação em cima disso. A Claudinha perguntou, a gente pode querer lançar uma essência, mas será que é a mesma que os outros pescam? Será válido pesquisar como as pessoas nos percebem? Então vamos lá, Claudinha. Se existe um espaço, um vão, um hiato muito grande entre o que você quer mostrar, o que você quer vender, o que você quer passar e o que a pessoa está percebendo, você tem que voltar para casa e começar tudo de novo e fazer teu dever de casa, porque quem está errando é você. Existe o foco da estratégia de brands, ela não tá no seu produto ou serviço, ela está na percepção dele. Tá? Quem cuida do seu produto ou serviço é uma outra área. Né? Pra gente nós que somos donos da nossa empresa, a área de produto cuida do produto. Mas o branding, ele cuida da percepção do outro. Então, posicionar a sua marca, ela vai além de promover o seu produto. Você não está só promovendo que você faz maquiagem. Que percepção você quer causar no outro. Então, na verdade, a Laurinha falou muito bem disso. Ela vai se concretizar quando ela entra no imaginário do teu público-alvo. Quando ele faz um cruzamento entre memória afetiva, valores, sentimentos. E aí é como se a sua personalidade ela transparecesse de forma tal para quem é o teu público-alvo que vai ser uma lembrança fácil, uma associação imediata. Então, quer ver um exemplo prático? Eu adoro exemplo prático. Maria, eu recebo das minhas noivas assim, ó. Maria, olhei isso, vi que é a sua cara. Aí me manda um meme. Aí pega um poema de alguém e fala, Maria, achei isso a sua cara. Quando as pessoas começam a te mandar coisas que têm a ver com você, realmente, que você quer passar e fala, lembrei de você, você está no caminho certo. Você atingiu, exatamente. Você atingiu. Ela tá vendo uma coisa que não tem nada a ver ali, ela tá num shopping, tá numa exposição, tá numa viagem, e ela te manda um troço que lembrou você. Então, primeiro, você está no imaginário dela, você está na memória afetiva dela, ela faz uma associação livre e direta com uma coisa que ela vê a você. Você tá linda, tá no caminho certo. Maria, a Cláudia falou assim, né? Eu digo isso porque, sendo do ramo da beleza, eu sempre achava que meu branding teria que ser algo ligado ao meu trabalho de make penteado. Nada a ver. Hoje em dia eu já acho que é o que vem embrulhado a isso. Com certeza o seu branding é o seu modo de rir da vida, de fazer, de ter humor. Sem dúvida o teu branding tá aí. É como eu te reconheço. É como quando passa um post, por mais que você faça o antes e o depois, outros podem fazer igual, mas você tem um humor que é característico e que dá esse tom de branding. Mas eu preciso falar uma coisa, você trouxe um exemplo de avaliação de resultado. Se a pessoa fala, isso é a sua cara, pronto, você tem uma identidade. Porque ela reconheceu a identidade e achou que alguma coisa tem a sua cara. Algo que não seja exatamente o que você faz. Sim, então, exato. Não é assim, eu vi uma cerimônia e lembrei de você. Igual, eu fui numa loja de make e lembrei de você. Não é isso. Algo que vai Exato. além. Não é produto, é percepção da sua personalidade, da sua essência. Da personalidade, exatamente. A gente está falando de essência de personalidade. Agora, uma boa analogia também, prática, para a pessoa ver. Essa pergunta da Claudinha é o seguinte. Vamos supor que a gente acabou de entrar numa colônia de férias, conhecemos um pessoal, a gente vai participar de um grupo numa temporada. E aí você quer se posicionar, né? Dizer quem você é. E aí você chega nesse grupo e fala assim, olha, gente... Eu sou a Laura, eu sou super legal, vocês podem confiar em mim. Pô, eu não... Isso daí não serve, entendeu? Quando você fala isso, quando a propaganda eu sou a make que você pode confiar. Amigo, que papo é esse? Ninguém chega numa turma e fala isso. Você faz ações que se torna confiável. Você dizendo a verdade, aí depois você vai falar, olha, daquele grupo, cara, aquela menina é muito gente boa. Mas não é na hora que você se apresenta. O branding, ele não é o que você fala da tua marca. Isso a gente faz na identidade da marca, a gente constrói isso e apresenta nas ações. Mas branding é o que eles falam de você.
Por isso que é muito feio a gente se elogiar em marketing. Isso é um erro muito feio. Ah, eu tenho qualidade, ah, eu sou bonita, eu sou o melhor do mercado. Amigo, para quem? Entendeu? Quem vai definir isso não somos nós. Né? Então, a essência, para voltar ao ponto, a essência tem 2 pontos focais que eu escolhi aqui para vocês ficarem bem atentos. Um é uma identificação de marca, que tem a ver com essa essência. Seja ser bom atendimento, como a gente falou, ser engraçado, confiável, sei lá, você tem que ter um gancho, você tem que ter uma personalidade. E a outra parte dessa parte, que é a essência, são os arquétipos. Por que usar os arquétipos para construir uma identidade de marca é tão importante? Porque os arquétipos, eles são os apps que já vem instalado de fábrica. A gente tem conceitos elementais, o Aristóteles ele chamava isso de ideias elementares, mas isso teve muita gente filosofou sobre isso depois e tem outros nomes, como os arquétipos. Mas são as ideias elementares, que é o quê? Existe um apanhado coletivo de vivências que a gente traz no nosso DNA. Por exemplo, você assiste Romeu e Julieta, mesmo que você nunca tenha se apaixonado, aquela sensação de amor, você tem empatia com ela. Ela existe enquanto experiência adquirida pela humanidade. E aí são 12 os arquétipos. Quando a gente vê um pai realizado vendo um filho, que essa relação de paternidade, eu não preciso ser pai, mas eu entendo aquilo. E por que eu entendo? E de repente o cara tá lá, puto, que perdeu o futebol, eu não tenho empatia com aquela sensação, mas eu tenho com algumas outras, que são essas ideias elementares. Então, trabalhar os arquétipos é bacana porque você hackeia o cérebro de qualquer ser humano. Ele reconhece isso, entendeu? Então, você tem ali 12 canais para poder chegar no subconsciente, para conversar com o aspecto mais humano de cada um de nós. Então, se a nossa identidade ela é arquetípica, ela já tem uma identificação, ela já tem um caminho fluido com a comunicação com as pessoas. Mas aí, inclusive, Maria, enfim, já tinha lido muito sobre arquétipo e não tinha lido o livro que você recomendou. E ele é o melhor de todos, né? Que é o Herói Fora da Lei. Sensacional esse livro. É o melhor para mim sobre arquétipos. É o melhor, nunca vi nada igual. O próprio Jung, ele tadinho, né? Ele vê que tadinho nada, o cara botou tudo lá. Mas, né, é um olhar moderno já colocado com marketing maravilhoso. Super, super recomendo. E, Maria, quer falar um pouco dos arquétipos? Claudinha, se fosse você, eu lia antes o Herói Fora da Lei. O Mindset é mais chato de ler, tá? Ele é mais chato. Cara, Claudinha, você me mandou um e-mail, eu ia te falar isso. Cara, Mindset, deixa eu te falar. Inverte. Eu acho que é um livro para abusar do outro que leu. Fala, você leu? Conversa comigo. Ou pelo menos abre algumas partes, ou vê o meu que já está todo fichado, porque ele fica contando muitas pesquisas. Então você cai numa vala e entende a pesquisa toda. Aí você sai dessa pesquisa, ela fala um pouco. Aí você cai numa pesquisa enorme. Parece um livro de contos, de pesquisas, né, comportamentais. O que eu amo, pesquisas comportamentais. Mas ele ele não é assim, torceu, cai, consistência. Tem muita coisa que envolve ali. Ele poderia ser bem fininho, esse livro. É o que eu tô dizendo. Ela poderia ter deixado todo o... Né? Poderia ser assim, ó, para quem gosta de entender tudo por trás, leia esse. E aqui tem um para quem quer a nitroglicerina da coisa, né? Isso aí. Mas eu amei ler, é um dos meus livros de cabeceira, mas eu entendo que ele não... Claudinha, você é minha aluna, cara. Não precisa ler, não. Eu realmente resumi essa parada quase toda nos meus vídeos. Pô, eu tenho 4 vídeos na jornada que acaba falando de mindset e outras coisas para agregar, mas o mindset todo tá ali. O Herói Fora da Lei, acho que é mais nutritivo mesmo. Então, o Mindset for Dummies, você pega com a Laurinha, entendeu? Ela tem o resumo lá. E você pega com ela, nem precisa. O Herói Fora da Lei é legal. Você lê e você vai ver que é muito gostoso, é rápido. Você vai gostar. A Laurinha falou agora de estratégia de
branding, né, estratégia de marca, basicamente é como tornar a sua marca mais atrativa, mais positiva, mais desejada por quem você quer atrair, pelo teu público-alvo, tá? E aí a gente tem um quadripé aqui dentro das ações que se relacionam ao branding, que são, a Laurinha já falou super bem, de identidade, a sua essência. Então a gente fala de valores, que a gente já falou em outra live, a gente fala de missão, que a gente também já falou em outra live, identidade e posicionamento. E aí, nessa hora, eu gosto muito de fazer a diferenciação entre marketing e branding. O branding é basicamente definir quem você é, tá? Então, quem você é e que valor você oferece. Quem sou eu na fila do pão e que valor eu ofereço para você? Por que que faz diferença na sua vida me consumir? Por que que eu estou aqui? Quem sou eu? O que eu quero? Meu tom de voz? E a gente vai entrar em outras coisas. Mas quem sou eu? E o marketing é a melhor forma de me vender. É como comercializar esse alguém que eu sou. Então, existe uma diferença muito grande entre o branding e o marketing. Tem a pessoa que faz o seu branding e a pessoa que faz o seu marketing. Pode ser a mesma pessoa fazendo os dois? Super pode. Mas são coisas completamente diferentes. O branding, ele vem antes. Então, muito cuidado, porque tem muita gente que faz o oposto. Bota o carro na frente do boi, foca no marketing sem fazer o dever de casa e olhar a essência, olhar a personalidade, olhar a identidade. Caminho do erro, caminho do fracasso. Tomar muito cuidado com isso. Vou dar exemplo prático disso que você falou agora. Vamos lá. O marketing é uma conquista. Você quer conquistar clientes. Então, você tem que ter teu shape e tua personalidade. Então, a tua essência é a tua personalidade. O teu shape é a tua cor, né? A tua identidade visual, teu logotipo. E aí, você sai na rua falando a tua voz, comunicando a tua personalidade e mostrando a tua imagem. Se você não faz isso, você vai pra boate, vai pra um lugar encontrar amigos ou arrumar um namorado. Aí você é um camaleão. Você fica toda hora trocando de cor. Eu viro loura, eu viro morena, eu viro o quê? A pessoa gostou de mim, ela nem me reconhece depois. Ela fala, gente, aquilo que eu gostei tá tão diferente agora. Eu achei que ela era daquele jeito. Nossa, mas eu lembrava dela azul, ela é amarela? Bom, entendi. Não entendi. Isso. Você vai perdendo o enraizamento da marca. Porque, gente... Instagram, ou pior, ela é vista... você bota geral para te vender, você bota geral para te vender, se anuncia no Tinder, no Rapper, no Jornal Nacional e no Globo, mas você não tem conteúdo, você não se cuidou, chegou lá todo esculachado, você nunca lê um livro, você não sabe o que está acontecendo no mundo, você não é uma pessoa interessante, você está todo ceboso, sem lavar o cabelo, não tem o que dizer, não tem uma mensagem, tá... Aí todo mundo te vendeu, chegou lá o povo querendo te comprar e, meu Deus, é isso? Então, muito cuidado, o marketing vem depois do branding. Maria, agora você me deu a bola para eu chutar para gol. Olha que louco que é. A marca iniciou, né? Começamos a ter essa situação de marca para poder definir o valor do produto. Né? Eu quero aquele arroz daquele fabricante, então eu quero ver aquela marca para poder estar certa de que eu estou comprando o produto certo. Hoje, o branding, ele tomou uma proporção tão grande que a marca é muito maior do que o produto. Porque se eu tenho uma marca não é à toa que começou no cigarro. Não é à toa que começou no cigarro. Pensa por que o branding, onde é que ele surgiu? Porque o produto faz mal pra caralho. Porque o produto mata. Faz mal pra caralho, mas o branding vende. Se eu não falo que Coca-Cola é felicidade, eu tô fodida. Coca-Cola tem que ser felicidade, meu amor. Porque se pensar na bebida, fudeu. Fudeu. Eles inverteram o ponto. E hoje, por exemplo, eu confio na Apple. Se a Apple começa a vender carro, eu deixo de comprar da Ford. Que imagina, gigante no mercado. Quem é que tem mais expertise sobre carro? Ford. Quem é que faria isso melhor? Eu confio na Apple. É a marca que eu confio. Ela tem uma identidade a marca mais valiosa do mercado. É a marca mais valiosa do mercado hoje. A Apple, de acordo com a Forbes 2019, ela vale 184 bi. Exato. Marca. Então, o que acontece? A marca. A marca. Então, se antes a marca nasceu para atestar valor de produto, hoje um produto tem valor se ele está dentro do guarda-chuva de uma marca. Então, quando a gente cria uma marca importante e tal, a gente acaba podendo vender qualquer coisa dentro dela. Então, não tem nada mais importante para uma empresa do que construir um branding bacana. E como é que constrói um branding se branding é a percepção? Cara, construir branding é construir amor. Como é que você faz o cara te amar?
sendo inteligente, construindo essa identidade, esse arquétipo, essas questões imagéticas. Quando, por exemplo, eu estava ontem na live que eu fiz, eu estava contando, webinar ontem, eu estava contando da moça que mandava beijinhos dançantes. E aquilo ficava na minha... Porque todo era beijinhos dançantes. Ela trabalhava com dança e aquilo é a Gil Rangel. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, assim, aquela marca, ela grudou na minha cabeça porque a Gil Rangel, em todos os posts dela, ela mandava no final beijinhos dançantes. Então, branding, pensa como pessoa. Eu fui na micareta, vestida igual. Ninguém vai me reconhecer. Agora, se eu fui na micareta, eu fiz uma piada, eu fui confiável, eu tenho uma... Você vai começando a criar, entre tantos iguais, uma diferenciação. Então, qualquer gancho que possa te segurar ali e prender a atenção. Eu gosto muito de falar também o seguinte: quando um branding é bem feito, quando o post passa pela gente, mesmo que a gente não leia de quem é o perfil ou não tenha a logomarca, a gente sabe de quem é o post. E eu amo brincar disso. Eu praticamente vejo o Instagram, primeiro, assim, quando eu abro o Instagram e olho, eu fico tentando não olhar o de quem é. Eu foco a atenção bem direto no post para tentar não ver quem é, porque eu gosto de adivinhar. E eu adivinho muito pouco, sinceramente. E isso é um mercado de branding mal feito. Sim. Agora, tem uns que eu tenho certeza. Certeza. Ainda que não tenha a carinha da pessoa. Entendeu? Bom, se tiver a carinha da pessoa, aí é marca direta e clara. Mas eu acho que o mais legal é quando a gente percebe sem ter os elementos. Quando é a voz da marca e coisas assim. Laura, que nem o Jovem Nerd que manda alguém fantasiado de cosplay para todas as entrevistas de atores. Foda. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, a gente fala, entrando melhor nessa coisa de falar de estratégia de branding, né? Como é que a gente aterriza? A gente fala muito de atributo, de benefício, de posicionamento, de identidade visual, de estratégia digital, enfim. E é muito importante saber a diferença entre essas coisas. Então, assim, atributo e benefício. O cliente, ele compra... ele não vai comprar o seu atributo, ele vai comprar o benefício. Então, claro que o seu produto tem os atributos, ele tem que ter, você tem que ter eles listados, mas ele compra o benefício que ele traz. Então, é importante tê-los, mas não necessariamente comunicá-los. Mas você, por exemplo, então eu vou falar, o benefício é o resultado esperado com esse uso. Então, quando eu faço uma entrevista com um casal, eu vou falar para ele o que vai acontecer com ele nesse momento. Eu vou falar de o que aconteceu em outras cerimônias que eu fiz, qual foi o benefício, o que aconteceu, o que as pessoas falaram. A gente fala de prova social. O que se deu ali? Então, isso é diferente dos atributos que eu tenho. A Maria Paula é legal, a Claudinha, aliás, é um diferencial, ela ser médica, super bacana. É um atributo. Estudei medicina. A Nath estudou anos na França, em Paris. Isso é bacana, mas a pessoa, ela compra não o fato de você ter estudado em Paris, mas qual é o benefício que isso me dá. Ela entende melhor de decorações ao ar livre, porque ela entende? Para a pessoa te comprar, o teu benefício, ele vende muito mais do que o atributo, mas é importante que você tenha os dois e saiba a diferença entre eles. Isso é um dever de casa muito importante, junto com o posicionamento. Com certeza, até porque a gente geralmente, quando faz um orçamento ou uma reunião, a gente tem o costume de arrolar os atributos. Eu chego tal hora, eu sou assim, custa tanto, dura tanto, porque a gente acha que a bula do remédio é o que explica. E ao contrário disso, isso que a Maria narrou, eu sempre falo aqui que assim, quando você senta com um cliente, você faz ele se imaginar na vida real, você já trouxe o desejo, gente, para dentro da cabeça. E quando você está falando, olha, eu chego tal hora, ele está te olhando falando. Ele não está se imaginando na cena. Então, todo o orçamento, toda a comunicação com os noivos, até por escrito mesmo, deve fazer ele se imaginar lá bonequinho, no futuro, sentado na cena, acontecendo a cena. Porque o nosso cérebro, ele é mais automatizado do que a gente gostaria de acreditar. Então, quando a gente já faz um casal, imaginar mesmo ele lá, o cérebro,
ele já vai muito à frente de uma decisão de compra do que um que está analisando friamente e objetivamente os atributos. Porque os atributos, eles são uma análise bem pragmática, né? Ah, a Maria cobra tanto e ela faz meia hora de cerimônia, o outro cobra X. Então, os atributos... Isso é característica, é característica estética, característica funcional. Isso não, isso vai no contrato, isso você explica depois, não é isso que vende. Não é venda, isso não é Não venda. é venda. Isso não é venda, isso é contrato, exatamente. Você deixa claro como, né, o que está combinado entre as partes e tal. Mas você vende... Ih, a Maria caiu, pessoal. Mas, enfim, Maria, volta aí, pede entrada. Mas a questão é essa, é a gente nunca vender os atributos ou o que a gente faz ou o serviço, mas o que... Tem a frase clássica, né, Maria? Que ninguém quer um prego, a pessoa quer o quadro pendurado na parede, né? Isso. As pessoas não querem comprar uma furadeira. Então, você não vai vender prego, você não vai vender furadeira, você vai vender o quadro pendurado na parede. É isso. Né? A tua marca ela vai ser valiosa muito mais se você tiver uma mensagem autêntica que está alinhada ao seu tom de voz, a voz com que você transmite essa ideia, essa mensagem autêntica que fala quem você é e por que você é diferente de todos os outros. A Laurinha falou muito bem de diferencial. Então, se você tem mensagens autênticas que alinham a voz da sua marca, a sua missão, aos seus valores, cara, você está no caminho certo. Como é que você trabalha esse branding? Como é que você fortalece de vez a sua marca? Ter um diferencial é essencial, tá? Você pode ter mais de um, mas comece com o básico, comece pelo começo. Então, ter um diferencial já ajuda bastante. Você estudar o seu público, então a Laurinha falou um pouco disso. Então, estudar o público, definir a sua persona. Arquétipo tem muito a ver com isso, porque arquétipo é o dever de casa que você faz para descobrir depois a sua persona. Então, quem sou eu para descobrir com quem eu falo, com quem eu quero falar. Agora, você sabe, Maria, assim, um papo, fazendo um parênteses assim, meio avançado, não é tempo ainda de falar nisso, mas a gente vai passar por um mundo de um algoritmo tão grande que eu fiz um curso agora há pouco tempo que o cara dizia que em pouco tempo não vai existir mais persona. Porque a gente vai ter um produto muito customizado. É claro que a gente ainda não é digital, mas todo produto digital ele pode ser tão multifacetado que quando a persona entra em contato com o produto, ele se mimetiza para atender a persona. Como é a Netflix? Qual é a persona da Netflix? O algoritmo. Então, quando a gente trabalha no mundo dos algoritmos, a persona ela vai se diluindo, ela vai se desfazendo para um caleidoscópio mais aberto. Então, a gente tem que estar ligado na persona. Não tenha dúvida, porque te ajuda a fazer o teu diferencial se comunicar com uma pessoa real. Então, isso ajuda muito para as vendas e tal. É isso que eu ia falar. Netflix é um serviço digital e que visa facilitar a sua vida, entretenimento e facilitação da vida. Quando a gente está falando de serviço no mercado nosso de entretenimento e evento, tem uma faceta, um elemento humano que é muito forte. Muito forte. Eu não quero só facilitar minha vida. Eu não quero só o mais rápido, mais fácil e melhor. Eu quero uma conexão. É diferente. Um pouquinho diferente. Não, é diferente. Mas, por exemplo, como a gente é distribuído a partir de algoritmos, sim, a gente pode criar a nossa persona. Enfim, eu tô aqui só trazendo a ambiguidade para esse assunto, porque a gente tem muito, acho que tem muito marketing falando, define sua persona, e fica muito pensando na persona demais. E eu acho que se a gente identificar quem é a gente, eu acho que o branding, tudo bem que é a percepção pela persona, mas se a gente tiver uma identidade, se a gente focar mais antes da persona, mas antes definir quem somos nós, entendeu? Eu prefiro gastar mais tempo. Esquece a persona num primeiro momento, porque a persona, o algoritmo te traz ela. Entendeu? Antes não, você tinha que ir pro veículo que a persona... Hoje, se você está no Instagram, você atinge muitas personas. E se você define quem você é, você naturalmente... atinge a persona certa.
É um algoritmo orgânico, porque você já vai trazer. Você traz por identificação. Exato. Ou porque a pessoa, ou por. Vou dar um exemplo. Cara, isso é a minha cara. Gente, ela pensa que nem eu. Nossa, mas você viu isso que ela botou? Eu também passo por isso. Então, ou ela se identifica muito com o que você fala e aí você traz ela, ou porque você tem uma vida que a inspira. Então, ela se conecta porque é parecido, porque tem valor parecido, tem ideia parecida, personalidade, gosto parecido, ou não. Você rechaça quem não tem de cara. E essa aí não tem nada a ver comigo. Nossa, não... Ou, isso é ótimo também, porque já sai fora quem não for. E também por quem quer ser. Então, existe o aspiracional, a identificação da conexão, e o aspiracional, que é da inspiração. Cara, eu não sou que nem ela, mas eu queria ser. Cara, eu não tenho isso, mas eu queria ter. Exatamente. Então tem pelos dois. Isso é bacana dizer. E você já afasta quem não é, o que eu também acho ótimo. E, por exemplo, persona, eu acho que é um exercício muito bacana mesmo, não estou invalidando aqui isso, eu só acho que esse não é o primeiro dever de casa. Eu estou vendo as pessoas mais preocupadas com a persona do que com o branding, uma identidade de marca. Então, assim, você está muito ligada em qual é o tipo de pessoa que eu quero atrair, mas quem é você? Para você estar ali, né, em relação. A Claudinha falou até tem o lookalike. Exatamente. Então a persona tá tranquilo, é importante, mas, por exemplo, como é que usa uma persona bem feita? Se você usa, é mais legal para você entender os aspectos periféricos. Tipo umas piadinhas internas, alguma coisa, por exemplo, você é noiva filha única. E aí você tem uma coisa que dá empatia com noivas filhas únicas. Isso. Sabe? Eu acho que você atinge persona quando você, de fato, é muito específico. E eu acho que as pessoas estão procurando personagem. A persona é uma mulher de 24 anos que quer casar, que quer realizar um sonho. Ai, gente, pelo amor de Deus, a persona é o quê? É banana na plantação de banana. Esquece isso. Agora, se tem assim... então eu vou falar com essa persona. Qual? A persona da noiva que não casou, foi a última a casar. Porra, ela viu todo mundo casar e aí ela agora tá casando. Então, assim, você vai focar o teu produto nessa persona? Não, cara, porque é um grupo pequeno. Mas, às vezes, você pode falar com essa persona. Então, assim, também você não tem que se agarrar a uma pessoa. O teu branding é de casamento, você agrega. Então, você pode ter algumas editorias que têm a ver com personas. Você não precisa ter uma, né? Então... Concordo. E esse quando a pessoa falar não é uma, aí o que ela faz? Tudo bem, são duas. É a super rica Patricinha, é a média rica Riponga. Gente, não é tão raso assim. Pensa numa identidade mais verdadeira mesmo, a noiva pagodeira. Eu adoro um pagode, como é que você vai botar o pagode no teu casamento, sambinha? Entendeu? Quando a gente fica nessa coisa rasa só de demográfico, geográfico, é pouco. Aí é melhor nem pensar nisso. Não gasta o seu tempo. Vai pensar em arquétipo. Ou fica nessa coisa de querer o fora da lei. Essa coisa de querer ficar prevendo também. Eu vejo muito isso, assim, esses profetas. Vamos prever qual é o próximo movimento. Vamos prever o que vai acontecer. O Peter Brooks tem uma frase que eu amo, que ele diz assim, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então ele não fica preocupado com o que fulano diz que tá. Eu amo essa frase. Cara, tem uma outra frase dele que diz assim, criatividade é pensar diferente. Inovação é fazer diferente. É fazer algo novo. Então, quando você acha que você está pensando mil coisas legais e você está inovando, não, você não está. Você está inovando quando você bota na rua o bloco. Você está sendo só criativo, mas não está fazendo nada. Você só inovou quando você jogou aquilo, testou e... Opa! Então, muito legal. Isso é uma outra frase que eu amo também. Não, eu acho que é fazer promessa. Assim, se você faz promessa de marca, tem um outro cara que eu amo, que é o Seth Godin. Esse cara, pra mim, é foda. Tem 1000 livros que eu amo dele, enfim, posso falar aqui. O Seth Godin... Esse daqui é incrível. A vaca roxa é foda. Isso é maravilhoso. Incrível. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele fala, fazer promessas e cumpri-las é uma ótima maneira de construir uma marca. Então, assim, back to the basics. Exato. Promete e cumpre o que você prometeu. Isso já faz a tua... Primeiro porque cria confiança. Tem um artigo da Harvard Business Review que diz que 65% dos consumidores, eles citam valores em comum para se relacionar com uma marca e consumi-la. Quando eu falo de marca, eu estou falando de produto e serviço, tá? Então, para se relacionar com a marca e para consumir o seu serviço. Cara, olha isso, é valor em comum.
Não é o atributo, não é o benefício, não é característica técnica estética. Não, técnica não é mesmo, porque a Apple nunca teve os melhores devices, né? Eles têm alguma diferenciação, que é design, que são coisas, né? E você sabe que você falar isso é interessante? A gente falou que a marca, né, ela existe desde os vasos chineses. Em 1300 a.C., tinham vasos chineses que já tinham o nome de quem fez, porque era um cara muito famoso e a pessoa valorizava mais se tivesse a assinatura da pessoa. Então, marca é muito antigo. E branding começou lá no cigarro e tal, mas eles não chamavam de branding. Quando a coisa nasce, ela não tem nome. Quem começou a fazer isso de forma mais espontânea e organizada foi a Procter Gamble, não consigo falar esse nome, a P&G, lá em 1930, mais ou menos, e foi um estagiário, gente. O moleque entrou estagiário na empresa, e aí o dono da empresa tinha essa ideia. Mas, enfim, tem uma operação para tocar, né? Então, ele pegou esse estagiário e falou, olha só, eu estava querendo criar um comportamento para cada produto nosso. Porque eu acho que se a gente tiver alguma intenção, alguma caracterização para cada produto, isso vai ser bom para a gente. Mas imagina, linha de montagem, embalagem sendo feita, tem um processo enorme numa empresa dessa. Então, ele jogou lá para o estagiário pensar. E esse cara virou presidente da P&G 17 anos depois, esse estagiário. E aí ele fez um manifesto, né, um tratado lá, e ele mandou por e-mail para todo mundo. Tem essa carta na internet, se vocês procurarem, muito maneira. E ele botava, acho que eram 12 regrinhas, que era escutar o feedback do cliente sobre o que ele sente quando usa o produto, falando de que cada embalagem tinha que ter a sua diferenciação. E hoje a P&G é uma das empresas que tem mais brandings diferenciados, né? Às vezes você vê um produto que é completamente diferente do outro. Ele tem, inclusive, produtos concorrentes que a gente nem sabe. A gente até sabe, mas tem gente que não sabe que está dentro desse guarda-chuva da P&G. Então, assim, branding acaba tendo... ele ganha esse crédito. Muito legal, né? O estagiário de quem botou o branding de forma sistemática na rua. Essa história tem o poder do hábito. É verdade. Qual história? Aqui, tá vendo? Essa história tem o poder do... Essa história da P&G. Ah, da P&G. Pô, eu li o Poder do Hábito e não lembrava. Pô, muito legal. Muito legal. Legal. A Apple, você falou da Apple, eu acho que a Apple ela foi uma das primeiras a entender muito bem esse conceito e a vender propósito, sonho e aspiração muito antes do produto, né? Tem um cara que eu amo, que é o Simon Sinek, que ele fala, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E a Apple é o maior exemplo disso. Aliás, ele também começa pelo porquê, é um livro do Simon Sinek muito bom. Ele tem um dos melhores TEDs da história. E a Apple entendeu isso bem. Então, eu não vendo produto. Não necessariamente meu produto é melhor. Você tem uma experiência muito boa com a minha marca, sim. Mas não necessariamente ela é a mais tecnológica, a melhor e tal. Mas a gente quer. Mas a gente está lá na fila pelo... E tem uma coisa, claro que tem uma coisa de desafiar o status quo, de inovar em primeiro lugar. Claro que ela tem. Ela tem uma coisa de ser pioneira em muita coisa. Claro que ela tem. Então é isso. Você tem que, óbvio, ter uma característica técnica de produto, que garanta, né? Ela é média pioneira, viu? Ela não é pioneira em tudo, não. A Samsung lança um monte de coisa antes. Gente, o Google, antes deles entrarem, eu estava lendo o case deles, eles passaram um aperto, porque já tinham 19 buscadores. Eles não tinham muita grana. Então, eles tiveram que inventar uma diferenciação. Enfim, não é mole, não. Não é ser, né? Eu dei lá no meu curso, eu falo dou como exemplo os bolos da Betá. Ou o Lepserri também. Aí você fala, mas o terreno está muito inchado, é todo mundo igual e etc e tal. E ela entrou com os bolos da Betá. Num primeiro momento, eu achei esquisito. E eu comentava com a Bia assim, ela se chama na terceira pessoa. Eu acho isso esquisito. Eu não gosto de bolo naked. Gente, eu não gostei. Eu olhei e não gostei. Mas aí... tem uma identidade de marca tão bem construída que você vira e respeita. Aí esse é o primeiro ponto. Aí eu respeitei. E gerou uma passagem que não era transparente por mim. Lá veio aquela moça do bolo diferente que se chama em terceira pessoa. E de repente, aos poucos, eu acostumei e comecei a gostar. E aí eu virei casaca gravemente. E hoje eu gosto mais dos bolos como os dela. Que quando chegou para mim,
Eu Nossa, não gostei. não tem como não gostar. Você não gostou do gosto? Não, nunca tinha experimentado. Tô dizendo do Tá. branding em relação Tá. ao bolo mesmo, ao produto. Eu não Tá. gostei Não do do produto em si. Eu era muito tradicional, eu sou de uma escola muito tradicional, dos bolos super. Eu amava o bolo que é lanternagem completa, assim, que não tem uma mocinha. Eu era do tradicional. Aí veio um bolo sem capa, eu falei, gente, estão sacaneando aqui casamento, vamos começar a botar bolo de padaria na minha festa. Eu fiquei muito implicante com aquilo. Mas aí entrou os bolos da Betá. E aquilo lá, como um bom branding, ela me ganhou. Ela me roubou, ela me hackeou. Entendeu? Eu tinha uma percepção de produto diferente e porque ela tinha um branding bem feito, aquilo passava por mim. Os bolos da Betá, aquela pessoa em terceira pessoa, esquisito pra caramba. Hoje eu adoro os bolos da Betá. Então, se por um momento você acha uma marca esquisita, se ela é bem construída, aquilo vai ficando, aquilo vai fazendo sentido e você vai se desarmando e você muda o comportamento. Então, o branding, ele tem essa possibilidade de mudar comportamento, gente. Não Total. é bobagem. Por que eu amo o Nubank? Tem uma coisa da qualidade. Tem a coisa da qualidade do produto, da experiência com o serviço. Então, você tem que ter, é o começo de tudo. E aí, ele faz você quebrar essa ideia. Eu acho muito bom. Eu acho isso muito legal. A forma como ela tem... É porque tem muitas coisas, assim... um branding. Mas, Maria, branding não é uma fachada. Branding não é fachada. Não pode ser. Se você vira e bota lá os bolos da Betá e todo mundo começa a tomar... Se não é bom, naufraga, não tem jeito. Inclusive porque a gente vive um mundo de tribos. Então, assim, as pessoas falam. Você não esconde mais os defeitos de um produto. Não dá. E remete também, gente, à simplicidade. Assim, ela fazia bolo naked, eu vou atender muito bem as pessoas, eu vou ter uma coisa one-to-one. Quantas coisas simples você deixou de fazer porque elas eram óbvias demais. A gente também cai muito nessa arapuca de que isso eu já fez, isso é muito óbvio. Pô, querer elaborar demais. E tem uma coisa do simples. Cara, eu vou atender muito bem, eu vou fazer ela ter uma experiência boa. Eu acho que sempre existe espaço para histórias histórias e experiências que transportam a gente para outro lugar, sabe? A J.K. Rowling, que não preciso dizer aqui quem é a J.K. Rowling, né? A criadora do Harry Potter. Ela fala isso, sempre tem espaço para histórias que levam as pessoas para outros lugares. As histórias que a gente conta, as histórias que a nossa marca conta, elas levam as pessoas para outro lugar. Então, e isso não é o técnico, porque isso você já cuidou, isso você já fez. Não é disso que a gente está falando e a live não é sobre isso. Essa parte já foi, sacou? Mas você tá levando a pessoa para outro lugar. Então, quando a Claudinha apresenta lá a Bela e Bruna, eu tô levando você para um lugar de aspiração, de sonho, de percepção, de cheiro, de olfato. A Laurinha é doida para fazer um evento, que a gente já fala desse evento há 2 anos, que fala da experiência, do tato, do som, do cheiro. É isso, me levou para outro lugar? Opa! Me pegou, me fisgou, me cativou, alinhou comigo. Sabe a coisa do santo bate? É isso. O tal do santo bate é o branding bem feito. Isso é o santo Olha bate. só, e aí, chato que a gente é super enfática nas nossas comunicações, né? E muita gente aí já deve ter escutado eu falar várias vezes que eu odeio post só de uma coisa bonita e frasezinha e todo mundo faz só isso vai dar em onde? Só que quando é bem construído, ainda isso é lindo. Eu amo o Insta da Cláudia Coimbra. Me dá vontade de viajar. Me dá vontade de viajar. Ela bota Petrópolis, ela não fica ali no La Belle Brune e União, La Belle Brune e União. Se ela ficasse nisso, talvez eu bloqueasse. Falar, que saco, já vi, conheço, amo, queria ver menos, mas não. Ela traz o universo paralelo a esse universo. Então você quer viajar para Petrópolis, você vê a serra, você vê um pôr do sol, e aí aquilo lá vai fazendo sentido e você vai tendo esse relacionamento com as imagens, porque o produto dela é imagem. É imagético. Agora, um cerimonial fazer isso, você não vai mostrar qual é o valor desse cerimonial, como é que ele se rebola na hora do problema. Porque, né, a Claudinha não, ela tá vendendo um lugar maravilhoso para uma experiência. Então, isso pode ser o topo de um morro, um piquenique num céu aonde, uma piscina incrível num pôr do sol. Ela vende a sensação, ela vende o que eu sinto quando eu tô lá, mais do que o lugar. E isso, cara, estudei anos para fazer isso. Olha como é que vem. Não. Ela simplesmente pensou, cara, como é que eu quero que as pessoas vejam esse lugar como eu vejo?
E ela faz a gente ver com o olhar dela. Então, isso é branding. É ir ali, porque Exatamente. pousada tem um monte, fazenda tem um monte, sítio tem um monte. O quê? Isso tem que me transportar para um outro lugar, cara. A Laurinha falou aqui, o chocolate quente na lareira. Eu tenho que criar uma imagem na minha cabeça. Exato. Né? Uma sensação, uma expectativa de isso. sensação. Passa E aí a você Claudinha faz pelo o meu lugar feed, ter eu uma lembro personalidade. La Belle Bruna. Me dá vontade Olha de voltar isso. pro hotel. Me dá Pronto, vontade olha de que voltar lindo. pro União. Pronto. Todo post Olha que dela lindo. me dá vontade de ir para esses hotéis. Fez a É ponte. É isso que ela precisa fazer. Ela fez a ponte. Ela fez um lugar ter personalidade. Você tem que fazer, é isso. A tua marca tem que ter. Pode A ser tua um lugar, irreverência. pode ser uma maquiagem. É isso. Tu bota é um isso. monte de meme. Por que a Maria bota meme? Porque ela faz essa tecla SAP entre a história dos casais e o humor que tem por trás da vida cotidiana. Então, assim, meme é completamente simbiótico com a essência da Maria. Agora, Isso. se eu colocar meme, que eu nem entendo, geralmente eu preciso pedir para Maria, Maria, me explica esse meme, não faria sentido para mim, né? Então, assim, branding não pode ser retirado de 7 passos para o seu branding. Galera, 7 passos para você seduzir um marido? Rola. Qual marido? Vai seduzir o Ângelo do mesmo jeito que se seduz o Marcelo ou o Chiquinho. É diferente. Então, antes de saber o persona, quem você vai seduzir, veja com que atributos você vai seduzir. Não né? perca a oportunidade de mostrar quem você é em cada ponto de contato com a tua galera, cara. Nem vou falar persona mágica, agora impliquei. Mas com quem você quer que te consuma. Não perde. Então, assim, eu não posto, repara. Eu não pego um meme e jogo no meu stories. Eu relaciono ele com algo da minha vida. Repara, é minha irmã mais nova, é a caçula, é meu marido, é o filho, amigo. sou eu, é a minha melhor amiga, é a Laurinha, quando vê negócio de esquecer aniversário. Eu relaciono ele ao meu universo. Então, você tá ali, você intuitivamente, inconscientemente ou conscientemente, os dois, você tá me lendo, você tá vendo quem eu sou e você tá gostando e você tá curtindo. E aí a gente escuta isso, eu queria muito ser sua amiga, olha que delícia. Porque ela tá te lendo, a pessoa que nunca te viu. Só com meme. Ela te conhece a personalidade, os seus ambientes, seus amigos. E aí o que é? Você gera um relacionamento. Eu nunca vi, Maria, pode você ter feito, mas eu nunca vi, deve ser pouco se você faz, eu nunca vi você vender, me compre, eu sou celebrante. Propaganda, flyer, como me contactar, me ligue. Não deixe de me comunicar, o meu preço ele não precisa. E quem faz me causa uma impressão ruim. Gente, o primeiro exercício para você fazer algo ou não é o que o outro te causa. Eu vou dar um exemplo, pelo amor de Deus, não estou demonizando quem faz, mas o que eu sinto quando eu vejo o outro fazer me diz se eu faço no meu para mim ou não. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Quando eu vejo alguém, agora estamos vendendo, compre aqui, me compre e tal, eu não curto. Que é aquele carinha que fica na porta do restaurante com o menu te oferecendo, eu não quero. Ele pode ser a melhor lagosta de Búzios. Se ele tá com o menu na mão me chamando para entrar, eu já não quero. Então, como isso não me causa algo bom, eu não vou fazer. Isso é pessoal. Outra coisa que não me causa uma sensação boa é a mensagem automática. Não estou condenando quem faz. Pode ser que funcione super bem para você. Mas se eu mando uma coisa e vem a mensagem automática, eu não curto. E parece que eu já não estou mais falando com um ser humano. Virou máquina. Aí acabou. Exatamente. Aí eu nunca vou fazer pra mim, porque se eu não gosto, então se você se dá bem, tudo bem, tá? Mas um bom exercício é o que te causa a sensação boa e te faz querer permanecer ali, te traz uma sensação, um sentimento, uma vontade, e o que te rechaça. Isso é um bom caminho pra você entender o que você faz com você mesma. É claro, o outro é sempre a referência, né? A gente entende muito, né? Mas você sabe que isso é difícil fazer? Eu tento sempre conversar com as pessoas falando assim, olha só, para de achar que a sua noiva é um fornecedor de casamento. A sua noiva, ela tá no Instagram pessoal dela, ela tá vendo as primas, ela tá vendo os amigos, as conquistas dos amigos, ela não tá ali para comprar um produto. O Instagram, quando a gente pensar em vender para noiva, a gente tem que fazer uma imagem do nosso Instagram pessoal. O que a gente quer ver no nosso pessoal? Porque a noiva é um Instagram pessoal olhando o feed dela. Então, se ela vai se relacionar com uma marca, ela quer uma marca humanizada, uma marca que manda uma letrinha maneira. E não uma marca, olha, hoje a minha promoção tá assim, hoje eu estou com 30 off. Ai, gente, que saco, eu tô aqui no meu local privado. Rede social é um local aberto, mas ele tem esse caráter privado. Inclusive, Zuckerberg, ele
tá preocupado com isso, porque ele precisa se manter relevante. Então, assim, as pessoas que ficam fazendo os call to actions bem à la foca, clique aqui, pastinha, certinho, o tempo todo, só isso, e acha que isso é fazer um marketing bem feito, você tá achando que forma é conteúdo. Isso é só forma, isso é formato. Forma é bobagem, o conteúdo é mais importante. Então, assim, eu prefiro muito mais estudar conteúdo, o que é um relacionamento. Eu vou fazer relacionamento no Facebook e não ficar postando vitrine. Eu gasto muito mais tempo com isso. Aí, às vezes, eu não sei mexer num breguetinho. Aí, volta e meia, os haters de plantão falam... Porque ontem eu fiz meu primeiro Reels, né? Reels. E aí, eu falei isso. Eu falei, pô, eu não sei fazer Reels. Fiz lá, não sabia que botava link ou não. Aí a pessoa vê, Laura, pega mal pra você dá aula de marketing, você nunca usou Reels. Mas, gente, na boa, todo dia vai aparecer uma bolinha nova aí pra gente aprender. Você acha que eu tenho tempo pra ficar em cima de todas as bolinhas? No dia que eu tiver uma estrutura maior, sem dúvida, vai ter uma galera fazendo Reels e sendo bem modernete aí. Mas, por enquanto, eu quero saber a essência da coisa. O malabarismo, esses frufruzinhos... Você pega um Google aí, se eu quiser saber, eu vou aprender em 1 minuto. Tem no YouTube, rapidinho. Vídeo de 3 minutos te ensinando. 1 minuto. Isso é adereço, é embalagem, é legal também, tá? Eu gostaria de ter sabido o Reels, não tô aqui me vangloriando disso, mas a gente não consegue saber tudo, então o Reels sobrou, tô sabendo outras coisas. Mas o importante... Tem muita coisa antes. Eu acho que, gente, assim, você botar... você quer uma cerimônia bacana, divertida, engraçada? Me procure. Eu não preciso fazer isso. Se você tem um branding muito bem feito, se você tem uma estratégia de marca muito boa e precisa, o marketing vem natural. Então, sabe o que me vende? Me vende botar um testemunho de uma noiva. Ontem eu botei lá um testemunho de uma noiva que eu acabei de fazer o casamento. Isso me vende. Eu não preciso botar, me compre aqui. Isso daí que você falou, gente, olha só. Eu preciso fazer ela querer me comprar. Isso aí é que tá o negócio. Eu preciso fazer ela querer entrar em contato comigo. Eu não tenho que mandar ela entrar em contato comigo. Entende? Exato. Eu sempre penso, porque a gente cai em erros, né? Eu sempre fico pensando assim, cheguei numa turminha nova, o que eu vou falar? Gente, olha, se vocês quiserem alguém para se desabafar, pode falar comigo que eu sou confiável. Isso não é legal. Entendeu? Pensa que você está chegando num lugar e falando essas coisas para atrair atenção. Isso não é legal. Então, se você entrar e falar, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Ontem eu achei uma carteira, fiquei louca atrás de entregar essa carteira. Você mostrou que é confiável. Ao invés de você falar, olha, gente, cheguei aqui nessa turma, se vocês precisarem confiar em alguém, é em mim que vocês podem confiar. Olha o storytelling. Vai olhar e vai Olha o achar storytelling. Isso. Entendeu? Inclusive, deixa eu te falar, quando a propaganda é muito direta, olha, pode confiar, meu atendimento é essencial, é maravilhoso e tal. A pessoa, inclusive, vai ficar querendo provar isso, é mesmo? Então, ela já chega implicada contigo. Agora, se você tá lá contando, né? Já chega querendo provar. Falou demais, agora eu quero saber. Não é assim que se constrói uma relação, entendeu? Você chega lá e fala, olha, a gente aqui nessa semana, a gente tentou ver quais são as formas da gente atender as noivas em qualquer forma que elas queiram falar com a gente. Então, a gente conseguiu descobrir o WhatsApp, a rola todos. Você tem mais um? Porque a gente não conseguiu inventar outro. E tal. Aí você fala, pô, essa pessoa tá preocupada com o atendimento. Eu só dei uma ideia ruim, tá, gente? Pode ser boa, pode ser ruim, precisa de uma limpeza. Mas é uma coisa bruta, só tô falando isso. Você tem que inventar uma história e desenrolar essa história. E não falar, olha, eu tenho o melhor atendimento. Como? Quando? Onde? Falou isso, eu acreditei? Tá achando que eu sou palhaço? Gente, é aquele tripé que a gente bate desde a nossa primeira live. Coerência, consistência e relevância. Não adianta você chegar e falar, me conta, pode me falar, conte comigo porque eu sou super confiável. Em 4 minutos você já falou mal de 5 fornecedores no mercado. Acabou. Aliás, gente, falar mal, acabou. Pelo amor. É ação. A Cláudia Mendes, se tiver aí, vai rir agora de uma história que eu não posso falar aqui, mas enfim, é isso. Você, olha, confia em mim, bate Como no assim peito. Não pode falar agora? Não pode. E aí você vai lá e sai criticando 10 pessoas do mercado. Aí você fala, ai meu Deus, não posso confiar. Nada que você disse valeu naqueles 5 segundos iniciais. Então, não começa essa história de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, que não funciona para brands, ele cai por terra e você tá ferrado. Exatamente. E tem que fazer valer. Você fala uma coisa, você tem que fazer. Porque não adianta você vender e depois não dá vazão à tua promessa. Isso. É que você falou da promessa, né? Se você cumprir a promessa que você faz, é o que o Seth Godin fala, cara. Você já vai estar muito bem.
o seu branding ele começa aí. Eu vou fazer a mesma coisa, porque a gente... faltam 2 minutos, a gente aí tá com 2 minutos de live. Eu vou fazer a mesma coisa que eu faço sempre agora, que é mandar para Laurinha e para Bia a lista dos livros que eu tenho aqui, um monte bacana, de livro legal. Legal. E aí a gente joga lá no Telegram junto com a live. Tá, vou mandar. Aliás, quem não tá no canal lá do Telegram, clica no link da bio do B2B, que aí já tem um link direto pro Telegram. Ou vai no Telegram, busca B2B, que a gente bota outros conteúdos lá. Gente, a Camila, que faz macramê, falou que eu sou... né? Que eu sou para ser consumida. Gostei. Ai, Camila, minha maravilhosa! Eu fiz a cerimônia dela. Ela é a tua cara. Ela é você um pouco mais velha. Vocês têm que se conhecer. É figuraça. A gente se conectou aqui, que foi legal. Porra, vocês são almas de um mesmo cosmos ali. Legal, bom saber. Bom saber. Muito. Mas isso daqui, olha só essa frasezinha do subtexto do título, né? Para ser visto, é preciso aprender a enxergar. Cara, eu amei esse subtexto, porque eu acho que a gente está vivendo um mundo de tantas possibilidades, que a gente, ao invés de ficar vendo a regra que dá certo, a regra dá certo para um, não dá certo para o outro. Esquece de ficar negando regra de um, regra do outro. Todos os caminhos podem levar a São Paulo. Escolhe a rota. Não, né? Aqui só tem 2. Mas, enfim, os caminhos são variados. O fato é, enxerga. Vê o que você faz, observa o que você faz, observa a resposta. Entendeu? Não faz uma relação. Como é que eu chego numa banda e me relaciono? Esquece o como se relaciona. Chega e se relaciona. E aí você vai descobrindo no caminho, né? O como é que dá certo. Você vai colocando a sua voz, vai vendo se tem percepção do outro lado. Se não tiver percepção do outro lado, afina melhor a voz, porque o problema é sempre nosso. Isso, o problema é sempre nosso. É o seu tom, é o seu conteúdo. É ridículo. Bate aqui, porque volta para você, porque o problema tá em casa, tá contigo. O John Munsell, que é um escritor que fala muito de brand, ele fala, se o conteúdo é rei, a conversão é a rainha. Eu acho o oposto. Eu acho que o conteúdo é a rainha, porque eu acho que as mulheres têm uma coisa aqui de pensar tudo, muita coisa ao mesmo tempo. Também, né? Então eu acho que se o conteúdo é a rainha, total, por isso, uma vai é rainha, vira reboque da outra. Não é? Ele vai vir, vai vir. Isso não, gente, assim, tem que ser relevante. Tem que ser relevante o que você diz, tem que ter teu tom de voz, porque se não for relevante, se não oferecer alguma coisa, é só barulho. A gente não quer ser só barulho, a gente quer ser muito além disso. Exatamente. Né? Pessoas interessantes, eu acho que gente, será que a gente foi liberado? O Instagram não parou também. Não tá dando countdown aqui, já são 4 e 1. Ih, gente, é mesmo. Tô com moral, cara. Isso, olha o Naldo, sou tradicional demais pra ela. O Naldo tá falando isso, que ele teve uma discussão no bom sentido ontem comigo. De quê? Sobre então, vou dividir com vocês rapidinho. Eu tenho uma videochamada com noiva 4h30, mas dá pra falar essa. Naldo, posso falar ou vai brigar comigo? Eu não quero brigar. Se eu tenho uma pessoa que não quer brigar, é Naldo, gente. Também não gosto. Meu próprio gente, pai. Gente, que loucura o Instagram. Ele falou... O Naldo, quando eu mando a minha proposta, eu mando já na plataforma do Adobe, que foi teu irmão que me ensinou, lindo, Perdes. E aí a primeira página, já sou eu segurando a ficha, assim, a primeira imagem. E aí eu tô com um relógio, aí ele fala assim, Maria, regra de etiqueta, não pode usar relógio no trabalho. E aí eu falei assim, mas essa regra de etiqueta é da Rainha Vitória, de que ano? Aí ele brincou, falou assim, não pode usar no trabalho. E aí eu mandei para ele uma citação da Glorinha Calil, dizendo que sim, que pode. Porque quando eu trabalhei na Globosat, ela fez uma consultoria com a gente, com os gestores lá, com a liderança, e aí falando o que podia, não podia. Uma das perguntas que rolaram lá, por acaso, foi o uso do relógio em trabalho ou situações muito chiques, sociais. A gente fazia São Paulo Fashion Week, festas super chiques e tal. Não, um passeio completo... Então, pode. O passeio completo pode. O que não pode é o a rigor. O passeio completo pode desde que, até no Oscar pode, desde que ele seja um relógio tipo joia. Então, é um relógio que é pequenininho, ele é todo de pérola, ele é bem delicado. Então, hoje, a modernidade diz outra coisa. Então, ela fala, é uma questão de bom senso e ela vai dando exemplos. Até da rainha, não sei o quê, lá num evento, ela dá da atriz, da Nicole Kidman no Oscar, ela vai dando exemplos. Exceção, não.
exceção, mas ela fala, pode usar trabalhando. E aí o Naldo falou, ele levantou um ponto que ele falou assim, mas eu sou muito tradicional, não gosto da modernidade, brincou, mas ele falou uma coisa que tem um ponto, que é, o relógio, ele automaticamente faz ficar olhando para ele, o que não é educado. Então não é educado você num ambiente de trabalho, nem num ambiente social, ficar olhando para ele. Se ele for como joia, o meu, por exemplo, era um Bulgari pequenininho, que vale mais do que muita joia minha, e desse tamanho eu não olho, eu só olho hora no celular, eu não olho no relógio mesmo. Então é realmente uma joia. E não uso sempre porque me atrapalha, mas de vez em quando sim. Então é isso, são as exceções. Por isso mas aí o Naldo tá botando bem aqui também. De repente isso para um convidado tem uma peso, o exceção é que você tá ali também, né? Você tem um tempo para controlar, faz parte do teu trabalho, né? Um pouco, né? Faz. Quando a gente tá trabalhando, que era o nosso caso lá no GNT, né? Lá na Globosat. Quando eu estiver trabalhando, eu tô aqui a trabalho, eu sou a diretora de não sei o quê, sou a gerente de não sei o quê, e tô recebendo os convidados. Pode, desde que role isso que o Naldo falou. Você não pode ficar olhando, ele tem que ser pequenininho, delicado, ter a ver com a sua indumentária, tá? Então, até o esporte fino, até menos o rigor é que não pode mesmo, tá? Então, se tiver de fraque, etc., claro que não. Uma coroação não pode. Mas poderia se você não ficar olhando, porque realmente é muito feio. Isso sim é muito grosseiro. Não podia imaginar que a modernidade fosse trazer o relógio de volta. Incrível. Mais para mulher do que... porque homem usa muitas vezes, mas mais para mulher, porque a gente tem modelinhos que são quase uma joia, né? Pequenininho, discreto, e tal. Eu também te amo, pai. Então, rolou essa discussão, mas eu acho super rico, rico. E Maria, voltando a tudo que a gente fala, o ponto o mundo é VUCA. Ambiguidades existem. A gente pode achar péssimo relógio, como eu acho que ninguém que está de passeio completo, indo para um casamento, deveria estar usando um relógio. Mas sim, se de repente você tem um relógio mega, ultra, lindo, chique, bem delicado, que é quase uma pulseira com um relógio ali dentro, de repente funciona. Eu acho que a gente tem que realmente... Agora, eu não estendo isso ao mise en place. Eu tenho horror à modernidade que está destruindo o mise en place. Então tem algumas... A gente tem que saber destruindo mesmo? Mas está destruindo? Acho, Maria, eu adoro o mise en place. Acho tão lindo. Não, incompleto. O que eu acho é o seguinte, tem muita gente fazendo uma festa... Não, eu amo o mise en place. Tem gente fazendo festa só com um guardanapo e um copo na mesa. Entendi. E isso não existe meio mise en place. Então, o que acontece? Quando entram novas modernidades e tal, essas desconstruções de uma tradição, que mais ou menos é o teor aí do relógio, e eu acho que isso é branding, a gente nem tá saindo da história. Pelo seguinte, isso é branding. Isso é branding, porque quando você usa um relógio num lugar e aquilo funciona, é porque você teve uma essência que fez aquilo funcionar. Então, assim, quando você faz uma disrupção, você quebra um paradigma, quebra um parâmetro e aquilo quebra bem, é o contraste do marketing. O marketing tem a ver com isso, né? O design pede, às vezes, uma quebra de padrão. Só que quando funciona e quando não funciona? Quando a quebra de padrão, ela está ancorada em valores de essência bem fundamentados. Então, você pode botar um relógio no passeio completo diante de que circunstância? Pérola, brilho, ouro, status e a porra toda. Você não vai com o seu SWAT coloridão para um casamento. Porque aí você ela não fala tem, isso, né, a Glorinha fala isso. Ela Exato. Fala isso. Não vai meter então, assim, o tem teu que ter um contexto. Então, assim, você quer fazer uma festa que só tem buffet volante, e aí aquilo lá, como é que se comporta? Porque ninguém vai sentar à mesa para um jantar, então não faz sentido ter o mise en place. Então você tem que inventar algo outro que faça sentido. E não botar ali um cenário figurativo de um copo que nunca vai ser usado, só vai ficar caindo na mesa, enfim. Só quis ancorar Boteco Place. A Claudinha definiu como Boteco Place. Olha, Boteco sem Place. Vida longa o teu branding de humor. Olha. Amei. Gente, 7 minutos já, inclusive. Vambora, o Naldo, fiz o jantar empratado em um hotel de luxo que não tinha faca de peixe. Eles se negam a usar. Baseado em quê? É isso, não tem justificativa. Quando não tem...
tem algo errado não tá certo, como eu brinco. E dá-lhe live sem interrupção, Camila! Cara, olha só, eu não sei se é isso, tá? É só uma hipótese, pode não ser, pode ser horário, podem ser muitas coisas. Mas eu tenho testado um monte de coisa aqui enquanto marca, brand e marketing, essas coisas. E eu tô chocada o quanto meus 2 YouTubes, o do Casime Site é grandão, assim, grandão. Ele tem muitos inscritos, enfim. E o meu Casime B2B tinha só 48 ontem, aumentou por causa do meu webinar ontem para 50 e poucos, mas é pouquinho. O YouTube, ele tá exibindo, ele tá sugerindo os meus vídeos do B2B demais. Eu tô com uma audiência lá muito maior, com pouco seguidor, muito pouco. Não tô falando de pouco 100 mil, eu tô falando de pouco 48. Mas é o pouco eficiente, Olha dona que Laura, doido. porque hoje, antes de entrar nessa live, 7 minutos antes de entrar nessa live, eu fechei um casamento de um casal de São Paulo, que veio por onde? Vídeo do YouTube do Casime, baby. Que linda! Isso é legal. Não olhou. Isso é legal, porque ao mesmo tempo que eu não quero mesmo ser influencer e essas coisas assim, que aparece demais e que verborragia e tal. Quando aparece é efetiva, meu amor. Então, assim, o que eu fico falando aqui funciona. Então, gente, vocês que estão aí reféns de postar toda hora, de ser mega blogueiro o tempo todo, cara, se você não tem uma identidade, um arquétipo que dê sustentação a isso, não faça, não tente fazer em casa o que a Maria faz. É difícil. Não, é difícil, entendeu? Você ter um meme, ter a sacadinha. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Mas a gente tem que ter consistência na nossa identidade. Aqui, vim aqui. Eu não consigo falar coisas pouquinhas. Aí eu prefiro falar muito e organizar. Então, cada um tem o seu. E se você tiver uma identidade bacana, um contorno de marca, qualquer coisa que você fizer com calma, direitinho, bem ancorado, vai dar resultado. E pronto. Perfeito. E pronto. Muitos caminhos levam a Deus. Escolhe, são muitas religiões. A gente não precisa ficar agarrado no Érico Rocha, no fulaninho de tal, entendeu? E nem rivalizar com concorrentes que falam o oposto de você. Maravilhoso. Inclusive, se pega alguém o que é bom pra você contigo, e larga o que é ruim. Exato. O próprio Érico Rocha, até ele, que pega o que é legal e o que não é, larga. Exatamente. Porque tem muita coisa legal. Fato. Né? É verdade. Todo mundo tem muita coisa legal, né? Gente, Gente, a gente foi concedida a graça, mas a gente não, né, não vai zoar aqui o tempo de vocês e o compromisso de uma hora, né? Claudinha, Então Flavinha, Pocket, Mediaverso. Ai, muita gente. Muita Camila, gente legal. Outra Cláudia, Naldo. Eu tô fazendo uma leitura dinâmica. Beat Sound. Só gente bacana aqui. Quem fala é que eu sei. Se vocês não comentam, eu não vou falar. Porque vocês não comentam aqui, ó, ficam caladinhos. Betiago, né? Anushka. Muito bom, muito bom. Muita Tiago. gente boa. Legal. Camila. Anusquinha, linda, te adoro. Saudade. Anusquinha. Então é isso, gente. Né? Vamos lá. Ah, Canuda, outra hora aí, me manda a música dos cerimoniais. Você tem? Eu tenho isso no YouTube, mas a gente tem gravado? A gente tinha, não tinha? Ah, não, eu tenho a letra. Porque, cara, a gente devia levar isso. Depois eu falo com você. Eu tô aqui fazendo um papo a B no final da live. Quem filmou? Quem filmou o sarau? Cara, eu tenho filmado, mas aquela música é muito legal pra gente deixar morrer. Eu acho que a gente tem que pegar... Peraí, não, mas teve um filme oficial? Teve alguém filmando oficialmente? Não. Não, eu botei o tripé e botei play nas atrações. Então eu tenho ela cantada, mas eu queria ela limpinha. Queria você... A gente não fez você com o Ferdes num estúdiozinho como... Eu tinha a impressão de que a gente tinha preparado essa música. E eu queria perguntar pro Fernando. Tipo, vamos fazer alguma coisa aí, porque essa música é tão legal. Né? Todo mundo falando desse sarau 2, quando acabar a pandemia. Sarau 2. Certo. Preciso de ajuda, porque eu tô numas levadas aqui que produção daquilo lá vou precisar de ajuda, mas me ajuda aí que a gente faz, cara. Porque é muito maneiro. Vamos, isso é muito bom. Eu tenho dificuldade de acabar. Eu não arremato, eu não dou tchau. Gente, beijo, gente. Foi muito bom vocês aqui. Tchau. A gente tá na sala de casa, tá beleza. Intimidade é uma merda. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Beijo.